Como declarar Bitcoin e outras criptomoedas no Imposto de Renda 2026. Para iniciantes, se tu começou em 2025 a comprar, vender, a fazer quaisquer transações com criptomoedas no ano de 2025, tu precisa assistir esse vídeo. O meu nome é Ana Paula Rabelo, eu sou @declarando Bitcoin e eu te ajudo a pagar menos imposto de forma completamente legal. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, já toca aqui o botãozinho das notificações para receber mais informações como essa e aproveita e nos segue em todas as redes sociais. Se tu começou a comprar e vender criptomoedas no ano de 2025, provavelmente tu não sabe ainda que esse tipo de ativo também é informado na declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda, ela acontece todos os anos, ela é uma declaração anual e nesse ano de 2026, referente ao ano de 2025, muito provavelmente, se a Receita Federal mantiver o padrão dos últimos anos, esse prazo vai até o último dia útil de maio, que é o dia 29 de maio de 2026. Lembrando aqui que nós estamos falando da declaração do imposto de renda, ou seja, essa é a informação, aquela anual que tu entrega para a Receita Federal. E em se tratando de criptoativos, fora essa informação anual, tu tem ainda que dar uma analisada se tu não está obrigado a IN 1888, que é o reporte mensal acerca da declaração de criptoativos. Se tu quer saber mais sobre a IN 1888, já aproveita e dá uma olhadinha num vídeo que a gente fala só sobre isso. Mas vamos falar de imposto de renda. Antes de começar a fazer a declaração de imposto de renda, a pergunta número 1 que tu tem que te fazer é: eu preciso efetivamente declarar? O que determina se tu precisa ou não declarar imposto de renda é a instrução normativa do imposto de renda publicada pela Receita Federal no ano. Sempre fim de fevereiro ou início de março de cada ano, a Receita Federal publica uma instrução normativa onde ela traz quem está obrigado a efetivar essa declaração. Esse ano, em fevereiro de 2026, ela vai trazer novamente. O que temos hoje? Com base na declaração de imposto de renda do ano passado, conforme a instrução publicada pela Receita Federal no ano passado, referente ao 2024, as pessoas obrigadas a declarar imposto de renda eram a pessoa que recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 33.888. Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil. Obteve em qualquer mês do ano ganho de capital na alienação de bens ou direitos, inclusive criptoativos, sujeito à incidência do imposto. Teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais. Teve receita bruta superior a 169.440 em atividade rural. Tinha até 31 de dezembro de 2024 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$ 800 mil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição em 31 de dezembro de 2024. O titular de trust no exterior, a cereja do bolo, auferiu rendimentos do capital aplicado no exterior nas modalidades de aplicações financeiras e de lucros e dividendos controladas nos termos do artigo 2º da lei das offshores. Mas onde o contribuinte cripto se enquadra aqui nesses fatores? Vamos lá. Se tu vendeu, por exemplo, R$ 35 mil isentos todos os meses durante o ano de 2025, tu vai estar obrigado à declaração por essa regrinha aqui dos R$ 200 mil. Vendeu acima de R$ 35 mil e com lucro em qualquer mês do ano de 2025, sim, tu está obrigado à declaração. Repetindo-se os 800 mil do ano passado, em 2025, se tu tinha 800 mil por exemplo, em criptoativos, ou ainda se tu tinha um patrimônio de 800 mil e nele tu também tinha criptoativos, tu está obrigado também à declaração. Criptoativos em qualquer mês do ano vendidos
com lucro em qualquer exchange estrangeira, ainda como rendimento creditado de qualquer exchange estrangeira na tua conta, te fazem obrigado a declarar imposto de renda. E se tu quer entender mais sobre esse ponto específico aqui da estrangeira, clica aqui para saber mais, que tem um vídeo só sobre os lucros nas estrangeiras. A gente escuta muito falar, 5 mil reais em criptoativos te fazem obrigados a declarar imposto de renda. Vocês viram alguma coisa aqui mencionando 5 mil reais? Não, porque não tem. Os 5 mil reais que a gente vai informar lá na declaração de bens e direitos, eles são uma formalidade para a declaração de bens e direitos se tu estiver obrigado a declarar imposto de renda. Então, situação prática. Tu não te enquadrou em nenhum desses quesitos que a gente falou aqui, mas tu comprou 5 mil reais em Bitcoin em 2025 e em 31 de dezembro lá tu estava com 5 mil reais em Bitcoin. Tu está obrigado à declaração de imposto de renda? Não, tu não está obrigado à declaração de imposto de renda. Agora sim, vencida a primeira etapa, tu já sabe se tu é obrigado ou não a declarar. Agora que tu já sabe, vem a segunda pergunta. A obrigação de declarar o imposto de renda se confunde com a obrigação de pagar imposto? E a resposta é não, não se confunde. Para o investidor de cripto, a obrigação de pagar imposto, ela acontece de duas formas. No Brasil, havendo lucro, ganho de capital, quando a soma das alienações, sejam as alienações ou por venda ou por troca, que é a nossa permuta cripto-cripto, ultrapasse o limite de isenção mensal de 35 mil reais no Brasil, ou ainda, quando houver qualquer lucro no exterior e não houver no exterior também prejuízos o suficiente para compensar esses lucros. Então são essas duas regras básicas que tu tem que entender para saber se tu tem imposto a pagar com relação a criptoativos ou não. Esse imposto, ele incide apenas sobre o lucro, não é sobre o total da operação. No Brasil, as alíquotas são progressivas. Abaixo de 5 milhões de lucro, tu paga 15% de imposto. De 5 milhões a 10 milhões, tu paga 17,5% de imposto. Entre 10 milhões e 30 milhões, 20%. Acima de 30 milhões, 22,5%. Já no exterior, é uma alíquota fixa de 15%. Então, por onde começar? Primeiro, te certifica que tu está enquadrado em alguma das situações de obrigatoriedade. Estando, tu começa a organizar a tua documentação. Te certifica que tu tem todos os documentos necessários. Comprovante de renda, recibos médicos, recibo de aluguel, extratos bancários, entre outros. Faz uma lista de todas as tuas relações comerciais e financeiras e vai atrás dessa documentação. Com relação a cripto, é importante que tu tenha acesso às informações das suas corretoras ou exchanges. Importante identificar todas as operações que tu realizou durante o ano fiscal. Exemplo, compra e venda importa, transação de transferência importa, ganhos ou perdas nas negociações importam. Então, tudo isso vai importar para efeito da tua declaração. A Receita Federal, ela vai trazer o saldo quantitativo informado pelas corretoras nacionais em 31 de dezembro de cada ano. Mas esse saldo, ele só vem com relação a quantitativo, ele não vem com relação a valor. Por quê? Porque os valores serão informados a custo de aquisição. E esses valores a custo de aquisição, tu vai informar tanto das corretoras nacionais quanto o das corretoras no estrangeiro. E a forma de cálculo dos custos dessas operações é tu fazendo um controle de estoque de todas as transações efetivadas durante o ano. Nós não vamos falar aqui hoje sobre controle de estoques, isso nós vamos falar em outro vídeo. Quem quiser ir se antecipando aí nos controles de estoque, dá uma olhadinha em todos os vídeos no canal, dá uma olhadinha onde a gente fala das transações, onde a gente fala de média ponderada, dá uma olhadinha em todos esses vídeos aí no canal, dá uma maratonada que tu vai ter uma compreensão maior a respeito de controles de estoque. E é importante frisar que é desse controle de estoque que vocês vão tirar as informações, tanto de rendimentos isentos que vocês vão informar lá na declaração de imposto de renda, quanto dos rendimentos tributáveis, sejam eles em corretora nacional, sejam eles em corretora estrangeira. Agora sim, de posse de tudo isso, tu vais baixar o programa lá na Receita Federal. Todos os anos a Receita Federal
Federal disponibiliza o programa do ano. Esse ano tu vai baixar o IRPF 2026, que também será disponibilizado no final de fevereiro, início de março no máximo. Baixando essa declaração, eu recomendo piamente que vocês façam a importação da declaração pré-preenchida. Necessário para baixar a declaração pré-preenchida, tu ter um acesso Gov.br. Baixada a pré-preenchida, preencha todos os campos com atenção. Na declaração pré-preenchida, confere tudo que foi lançado automaticamente. A responsabilidade sobre esses dados é tua. Certifica-te que todas as fontes de renda que tu teve durante o ano, inclusive salários, aluguéis, rendimentos de investimentos, entre outros, estão todos na declaração. Deduza todas as despesas permitidas, informa os teus dependentes e segue para o preenchimento de criptomoedas. Vai informar os teus saldos em criptoativos a preços de custos, aos quais tu calculou lá no teu controle de estoque, lá na declaração de bens e direitos, utilizando os códigos da Receita Federal para bens e direitos. No caso, criptoativos é o grupo 8, os códigos é 1 para Bitcoin, 2 para outras criptomoedas, 3 para stablecoins, código 10 NFTs e código 99 outros criptoativos. Vai informar ainda com relação a criptoativos 3 pontos. Se autocustódia, tu vai informar ali autocustódia. Se no Brasil, tu vai informar o CNPJ da exchange. E se exterior, tu vai informar o país sede da corretora. A ação de imposto de renda ela é anual, porém o pagamento do imposto na nacional ele é feito mensalmente, até o último dia útil do mês seguinte. Se o valor das tuas vendas em corretoras nacionais ultrapassou 35 mil em um determinado mês, tu está sujeito à tributação de 15% até 5 milhões sobre esse lucro, e o GCAP, que é aquele programa da Receita Federal utilizado para a apuração do ganho de capital em criptoativos, ele vai ser preenchido sempre que houver alienação acima desses 35 com lucro. Nessa declaração do imposto de renda, é necessário sim que tu importe esse arquivo do GCAP para garantir o correto reporte dos ganhos, mês a mês. Já as operações no exterior, ele é anual, ele é em conjunto com a declaração de imposto de renda. Imposto sobre os teus lucros no estrangeiro em 2025, ele vai ser pago em maio até o dia 29 de maio de 2026, juntamente com a entrega da declaração de imposto de renda. Os lucros e prejuízos obtidos no exterior com criptoativos vão ser informados pela soma dos lucros ou pela soma dos rendimentos em um campo adjacente ao bem informado lá na declaração de bens e direitos. Então é ali que tu vai informar se tu teve um lucro ou prejuízo com determinado criptoativo. Cuidados finais. Faz uma revisão de tudo que tu lançou e envia dentro do prazo para não pagar multa. Após enviar essa declaração, guarda uma cópia para ter o registro, para ter o controle e para o caso de tu precisar dela no futuro. Procurei fazer um apanhado aqui geral, um beabá geral aqui da declaração de imposto de renda para o contribuinte, aquele que recém entrou no mercado, que começou a operar em 2025 e não sabe ainda se está obrigado à declaração. E após publicação pela Receita Federal da instrução do ano, a gente volta aqui para trazer mais informações no detalhe. Tu não sabe como estruturar a tua declaração? Vem com a gente lá na comunidade declarandobitcoin.vip. Lá na comunidade a gente tem o método ABCD de apuração de criptoativos, onde a gente fala sobre todos os assuntos voltados à tributação de criptomoedas. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, já toca aqui o botãozinho das notificações. Se tu gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui os assuntos que tu quer ver aqui no YouTube, deixa um like, compartilha esse vídeo. Tudo isso nos ajuda a manter o canal funcionando e ajuda o YouTube a entender que o nosso canal é relevante para a comunidade. Nos segue em todas as redes sociais. Um beijo grande e até a próxima.